se harmoniza com a opção que mais tarde os evangelistas vão fazer na hora de compor a versão grega do texto, que é a nossa versão didática. Então existe uma versão histórica do texto de Mateus, uma versão didática, pedagógica. A versão histórica é aquela que se perdeu. Ninguém vai ter acesso àquilo, só na vida espiritual. Como é o tal... O Emmanuel tem cuidado, carinho, de mencioná-la no Paulo e Estevão, os manuscritos de Levi, mas essa se perdeu. E eu, uma vez conversando com a Camila, ela brincou, ela falou assim, ainda bem que se perdeu, porque essa devia ser muito ruim. Faltava coisas, né? Ah, mas não tem aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto. Ótimo, sendo Gamaliel, quem vai aumentar? Ai, meu casaco. Espera aí. Deixaram. Ó a Gretinha aqui. É o perispírito. Não, vou deixar mesmo, depois do casaco. É o fiasqueto. Sabe o que é fiasqueto? Eu falo, Então, aí não comenta isso, ainda bem, porque essa versão do Levi eram memórias de um hebreu. Então o texto de Mateus ele é voltado para a cultura hebraica, para o hebreu, um texto para os irmãos de tradição hebraica, mas que foi sendo adensado. Por isso que você não pode falar assim meramente os copistas, quem reproduziu. Não tinha imprensa. Então o texto ele ia se reproduzindo realmente à mão, né? Quem não se lembra de Paulo fazendo cópias o Gesiel fazendo cópias da versão que Pedro tinha, depois Pedro presenteia Paulo já, né? Com essa versão de Estevão, depois é feito mais cópias. Aí Paulo excursionando com Barnabé, aparecem uns assaltantes e roubam uma versão, né? Aí o Paulo diz, calma Barnabé, eu tenho aqui uma escondidinha, né? Então isso ia sendo copiado. Cada cidade que Paulo chegava tinha alguém muito inspirado que fazia uma cópia para a cidade. Mas vocês imaginem, por exemplo, chegando em Listra, quem fez cópia? Timóteo. Inspiradíssimos, né? Foram escolhidos a dedo esses que foram num curso de 300 e poucos anos, corporificando, adensando, enriquecendo, dando complexidade, ao mesmo tempo profundidade para o texto original. Quando chega no século IV, entre o século III e o século IV, se tinha uma versão já em grego, porque eles iam copiando em grego, passando para o grego, que é essa versão que a gente tem hoje. Então Paulo era fluente em grego, tanto quanto em aramaico e hebraico. Então Timóteo ia fazer uma cópia em grego para a cultura de Listra, e Paulo falava assim, olha aqui meu filho, essa palavra aqui em grego é a mais apropriada para refletir o que Jesus disse no Sermão da Montanha, Ashrei. E qual que era, por exemplo? Com certeza Paulo, ou João, né? Ou Silas, ou o próprio Lucas, olha, para Ashrei em grego, nada melhor que Makarios. Pode pôr acento se quiser, mas não é escrito em caractere fonético nosso mesmo. Makarios. Palavra mais apropriada para refletir esse Ashrei, ou ó bem-aventurado, é Makarios. Em que contexto que os gregos utilizavam o Makarios? O contexto primário é usar Makarios para se referir a pessoas que tinham uma vida material muito próspera. Então, se um proprietário de terra no entorno de Atenas tinha muitos escravos, em função de ter muitos escravos, ele tinha uma safra de trigo muito, né, próspera, e aí pão farto, mas tinha também várias cabras, então tinha leite, queijo à vontade, e muitos porcos, e carne defumada à vontade, alimento, né, pleno. E se produzia muita seda ali, ou se conseguia adquirir seda vinda da Fenícia. Então eram pessoas bem vestidas,
numa casa muito bem construída, porque tinha muito braço para trabalhar, um grande rebanho de ovelhas, uma grande lavoura de trigo, várias oliveiras. Aí se dizia, esse sujeito é Macarios. Ele é um bem-aventurado, exclamando, é um bem-aventurado. No sentido de ser rico, né? Exatamente, prosperidade, conforto. Conforto e até certo ponto, para os padrões da época, luxo. Porque tem certas coisas que para nós hoje é o básico, que naquela época era luxo. Ter água potável em casa era luxo. Era coisa de gente Macarios, gente bem-aventurada. Esse é o uso primário. Por que eu estou dizendo que é o uso primário? Porque foi o primeiro uso que se deu para a palavra. Mas vocês sabem muito bem, tem palavras que originalmente aparecem num contexto e quando muda o contexto, elas passam a ser mais frequentemente empregadas com outra conotação, em outro sentido. Então, depois alguém falou assim, nossa, se o seu fulano de tal, o seu Nicos não sei das quantas, se ele é um Macarios, vamos imaginar como é que deve ser a vida lá no topo do Monte Olimpo. Se ele é um proprietário de terra aqui, mas é homem, e tem uma vida tão bem-aventurada, com tanto conforto material, como é que deve ser então, lá no Olimpo, Zeus, Afrodite, Apolo? Aí se começou a falar da ambrosia, né? O manjar dos deuses. Lá eles comem uma comida muito melhor que o nosso pão, muito melhor que a nossa carne. E lá eles devem ter uma água muito mais pura que a nossa. E as construções, as casas dos deuses no topo do Monte Olimpo devem ser muito melhor que a nossa. E aí começou-se a empregar mais a palavra Macarios a essa felicidade, ou essa aventura, ou essa prosperidade, ou esse conforto divino dos deuses. E se inverteu. A prioridade era Macarios, estamos falando de vida de deuses. E de vez em quando se aplicava no uso e costume diário, trivial, falar, ó, fulano tem uma vida de Macarios. Aí o sentido já é outro, ó. Ele tem uma vida de Deus. Né? Ele come como um Deus, ele mora como um Deus, ele veste como um Deus. Com certeza esse padrão de vida que ele tem é tipo o padrão dos deuses lá no Monte Olimpo. Aí os evangelistas, os evangelizadores, os apóstolos, vão pegar no Macarios e falar assim, tá, mas vamos mostrar para esse pessoal um outro sentido possível. Olha as características, vamos ver se com as características que eu vou passar para vocês, a gente percebe onde Jesus chegou quando ele disse Ashrei e onde os evangelistas chegaram quando encontraram em Macarios o seu correspondente. Olha só. Chipre, a ilha de Chipre, era chamada pelos navegantes da época como Remacaria, a ilha bem-aventurada. Por quê? Chipre era a única ilha do Mediterrâneo na época que tinha uma produção de alimento, de bens de consumo absolutamente autônoma. Chipre tinha os seus portos para cambiar, para cobrar imposto de quem estava atravessando o Mediterrâneo. Mas Chipre não precisava de mercadoria de lugar nenhum. Chipre não comprava tecido de lugar nenhum, porque Chipre fazia o seu tecido. Chipre não comprava azeite de lugar nenhum, porque Chipre tinha o seu bom azeite. Chipre não mandava vir vinho da Itália, porque eles tinham o seu bom vinho. Ela se bastava. E porque ela se bastava, ela não dependia de ninguém, crise econômica na Palestina não afetava Chipre. Uma guerra na Península Balcânica não afetava Chipre. Chipre era sempre individualizada na sua aventura. Eles diziam, a Remacaria, é a ilha feliz, é a ilha bem-aventurada. Bem-aventurado, Macarios, para o grego, era aquele cuja sua aventura não estava condicionada à aventura do outro.
a assistência do outro, a ajuda do outro, a presença do outro. Esse é um conceito importante já para a gente destacar aqui. Quando você não precisa de ninguém para se sentir feliz. Uma condição, né? Você não condiciona isso. Para o conceito. Olha que conceito importante e como isso vai se harmonizar com o que Jesus tinha passado. Felicidade mesmo é aquela que você não precisa que o outro sorria para que você sorria. Você não precisa que o outro te diga bom dia para você achar que o dia é bom. Depende. É a felicidade perfeita. Nós ainda vivemos uma noção de felicidade em que se alguém sorriu para mim, todo mundo falou bom dia para mim, todo mundo me abraçou, todo mundo falou que eu sou gente boa, todo mundo veio e me trouxe um chazinho, um cafezinho, todo mundo me trouxe, ofereceu um bolinho, aí eu estou feliz. Todo mundo está alegre ao meu redor, eu estou feliz. Aí o dia que ninguém me fala bom dia, ninguém me olha com a cara boa, ninguém está feliz ao meu redor, eu entristeço junto. Eu não sou chip, não sou remacário. Eu estou condicionado ao contentamento do outro. Se o outro não está contente, eu não estou contente também. Entendeu? E um outro detalhe. O verbo macarios, assim como, aliás, o adjetivo macarios, assim como o adjetivo ashrei, ele é sempre aplicado dentro de um contexto de conjugação ligado ao presente, nunca ao futuro. Você nunca vai fazer e vós sereis bem-aventurados. Não. Aí é um cuidado do tradutor que tem. Sois bem-aventurados. Sempre no presente. Quando Jesus fala, ó bem-aventurados, ele não está... Vocês, que é uma interpretação que o pessoal não vai comentar na casa espírita, fala. E aí isso fica atrelado à vida em colônia. Olha só o perigo de não estudar com profundidade o Evangelho e depois ir para a tribuna espírita. Que é o sujeito que pega o capítulo Bem-aventurados os aflitos e fica dizendo, não, a gente tem que sofrer aqui mesmo, aqui a gente tem que só chorar, porque aí depois desencarna e vai andar de ônibus sem roda. Tá? Vai passear no bosque das águas. Aí liga o Bem-aventurados, já vou te passar a palavra. Liga o Bem-aventurados a uma outra passagem que não se conecta a essa, que é a felicidade não é deste mundo. Aí entendeu tudo errado. Conectou um versículo errado ao outro. Aqui Jesus está falando no presente. Ó bem-aventurado, ele está se dirigindo àquele que está encarnado, passando fome, com ferida no pé, com frio em Santa Maria, mas está feliz. Hoje, não vai ficar feliz quando desencarnar. É feliz. Está feliz. Pode falar. No Macarios, fala uma palavra que eu achei interessante, que é uma pessoa que é uma vida confortável. Mas eu também posso meter o conforto ao bem-aventurado, a uma pessoa confortada. Isso daria... Aí um maluco, eu vou usar a licença do Dr. Ricardo Vardio lá em Belo Horizonte, ele fala assim, Deus é doido, hein? Deus é maluco, é um palhaço, um brincadeira. O maluco de Jesus, porque Paulo vai dizer isso, né? O evangelho para os cultos do mundo é loucura. Ele pega uma palavra que o mundo grego e o Mediterrâneo era grego, Roma era grega, a Palestina era grega. O Alexandre o Grande, quando expande o helenismo, ele torna o Oriente grego. Então, o uso do Macarios no Mediterrâneo, que era o mundo conhecido da época, todinho, só tinha uma aplicação. Ventura, felicidade, como aquele processo em que você não precisa materialmente de ninguém, você se basta, e onde você não será próspero, você é próspero. Ele pega isso que só era aplicado para a prosperidade material, o conforto físico, desloca isso do contexto e pega e manda uma bomba dessa. Macarios é quem é leproso, é quem é pobre, é quem anda descalço, é quem não tem onde morar, é quem não tem o que comer e ainda assim sorri.
ele não tem conforto físico, ele tem um conforto que é espiritual. Jesus subverteu a ordem, desestruturou tudo que se entendia por felicidade. Porque ele colocou assim, ó, vocês acham que Chipre, os cipriotas são felizes porque não precisam dos outros? E aquele que consegue ser feliz e nem precisar do conforto material? E aquele que consegue ser feliz sem precisar de azeite, de vinho, de pão, de casa? E esse aí é o que então? Que perguntinha chata, né? Que perguntinha chata. Então, Jesus tinha usado o ashrei, e aí a gente tem que lembrar que a Palestina era grega, por isso que tem tanto apóstolo com nome grego, gente. André é um nome grego. André é um nome grego. Filipe é um nome grego. A Palestina já era toda grega, de influência grega, desde a época do Alexandre o Grande. Então Jesus usa o ashrei, mas com o sentido já de... Ficou fácil depois fazer a tradução. Para os evangelistas, ficou fácil depois pegar. Jesus diz ashrei. Quando ele está falando ashrei, ele está falando Macários. Só que Macários associado a... Ih, agora eu escrevi em uma língua que eu não sei o que é. De outro... Desincorpora. É de outro orbe, né? Aflitos, sofredores, os que choram, os que serão perseguidos em nome dele. E deslocou o negócio, sabe? Deslocou de lugar. Se o Garrincha ia driblar o zagueiro, ele fazia isso. Ele fazia o cara deslocar o quadril. Tem gente que teve problema de quadril por causa do Garrincha. Puxava a coisa de um jeito que o outro estava preparando para vir para cá, mas teve que puxar o corpo para lá. É isso que Jesus faz. Ele dá uma finta desconcertante, desestruturante na mentalidade da época. Mentalidade é como você enxerga a vida. Até Jesus se entendia felicidade de um jeito. A partir de Jesus, felicidade passa a ser proposta de outro jeito. Por que eu disse proposta? Porque a gente ainda entende felicidade como os gregos. Mas já tem uma outra proposta, uma alternativa de entendimento diferente. Mas a gente ainda entende como grego. Essa pausa aqui para vocês digerirem isso. Nós não estamos falando de um processo de ruptura de mentalidade, de padrão de entendimento. Nós estamos falando de uma proposta apresentada. O ashrei de Jesus ali é uma proposta que já tem 2000 anos que foi apresentada. Mas nós ainda pensamos como pagãos, como politeístas. A gente ainda prioriza financiamento da casa própria, financiamento do carro bom, concurso público, título na faculdade, progressão de carreira no emprego, que eu estava conversando com o Hélia, a estrutura física do centro, o departamento editorial da federativa, se vai usar data show ou não para dar aula, isso tudo, né? O Hélia falou assim, não fazer, batalhar aqui para conseguir fazer um morro alto com iluminação, se não tivesse iluminação. Fazer do mesmo jeito. E se hoje a gente tivesse tendo que estudar debaixo de um abacateiro? O Chico estudava lá em Uberaba, não tinha um frio daqui, não. Estudava debaixo do abacateiro. Mesmo tinha. E saíram com a turma para peregrinação, para visitar os lares, e tinha que estudar debaixo. Não teve dia que estava frio em Uberaba. Mas o Chico gosta do corrida de ar lindo. Meu Deus. Então, a gente vai. Jesus, bem-aventurado. Esqueci, tem frio no Então Jesus vem propor a gente não atrelar felicidade a prosperidade. E hoje em dia nós sabemos disso, não vamos nem detalhar demais, que existem grupos religiosos que trazem a chamada teologia da prosperidade.
Ah, depois que eu comecei a frequentar tal lugar, a minha empresa que estava falindo reergueu, a minha mulher que tinha saído de casa voltou para casa, meu filho estava doente, sarou. E a gente tem que fazer uma antipropaganda, mas em nome da lucidez, para quem está chegando agora na casa espírita. Ah, meu filho, as coisas estão ruins, por isso você veio para o centro. E agora que você vai abraçar o Evangelho, vai ter entendimento para compreender o sentido da dor, pode preparar que as coisas vão piorar muito. Você quer mesmo? Porque agora o bicho vai pegar. Porque é para resolver, né? Ah, mas e se a gente falar isso e ele falar, não, então eu vou embora? Se ele chegasse iludido, depois ele ia falar, porque esse espiritismo, né? Vem de gato por lebre. Nós não estamos falando de vida não feliz, nós estamos falando de vida feliz, apesar de. Essa é a proposta. Quando Jesus fala, a felicidade não é deste mundo, é que ele está dizendo, o ashray que eu proponho, o mundo não enxerga. Ele não está dizendo que não é possível ser feliz nesse mundo. Ele está dizendo que, se você for feliz, conforme os padrões que ele propôs, o mundo vai te olhar e não vai enxergar uma pessoa feliz. Vai achar que você é um fracassado, alguém que não deu certo, um bobo, um perdedor. Porque a gente às vezes está muito preocupado em como a gente é visto, né? Não basta ser feliz, é necessário que os outros achem que a gente é feliz também. E até não tem uma invejinha da gente. Aí você tem que condicionar, forçar a ser feliz segundo os padrões das pessoas. Conforme as pessoas achem que você é feliz. Aí sim, você faz 60 meses de prestação por um carro de luxo que você nem sabe como vai pagar, só para passar na porta do vizinho. Caim continua matando Abel. Oi? Caim continua matando Abel. Abel está morto tem 6 mil anos. Né? As coisas do mundo... Caim ainda não ressuscitou Abel. Caim tem 6 mil anos na história da nossa evolução. E aí nós vamos pensar na semana, né, sabática, do Shabat, no 7º dia, nós fechamos o 6º milénio. Está nessa linha. Agora no 7º dia é o dia que Deus descansa, ou seja, é o dia que a obra se conclui. E para a obra se concluir, o que marca ela é a ressurreição de Abel. E Abel ressuscitar, assumindo a liderança, tomar na frente. Porque Abel é ashray. Abel é bem-aventurado. Abel é feliz, porque ele sopra com o vento. Entendeu? Mas tem, no estado, no atual momento, Caim matou Abel há 6 mil anos atrás, quando as primeiras comunidades humanas, nós estávamos por aí, né? Começaram a pôr cerca no território e falaram, se você passar para cá eu te mato. E piorou quando falou assim, vou empurrar na cerca para lá e vou tomar você. E o outro brigar. E ali começou. Vamos ver que a obra básica traz? Detalhezinho. Não existe estudo sério do Evangelho que não lance mão, primeiro, das bases do Velho Testamento e depois, na sequência, a obra básica kardeciana. Estudo que despreza o que veio antes ou que desconsidera o que veio depois do período de produção do Novo Testamento não é estudo sério. Me preocupa, às vezes, o pessoal empolga com essa questão do estudo bíblico, mas virar judeu, vai ter um kippah na cabeça, vai ter um talit, calma. Isso é uma preocupação minha. O pessoal começa a falar, o Haroldo, ele fala em aramaico, em hebraico, vou começar a estudar em aramaico. Não, calma. Você tem que conhecer o Velho Testamento, sim, tem uma base, né? Mas tem que conhecer muito a obra básica. Aqui, por exemplo, foi bom que esses versículos da bem-aventurança, porque faz referência ao Velho Testamento. Existe um outro texto poético que inicia com ashray.
Fala no Salmo. Primeiro Salmo. Salmo número 1, versículo 1. Olha o que ele diz. Ó bem-aventurado. Ó, começa assim. Ó bem-aventurado, o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, ó, conforto, gozo, ventura, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Calma, vamos com calma isso aqui. Ó, tinha falado do Salmo, né? Essa é a referência textual que Jesus está fazendo no poema dele. Estratégia de rabino. Estão entendendo por que ele chamava ele de mestre? Em aramaico, Raboni. Em hebraico, Rab ou Rabi. Né? Eles chamavam ele de rabino, não é porque Jesus formou na escola do Sinédrio, é porque ele usava estratégias metodológicas que eram próprias dos mestres da sinagoga, dos mestres do Sinédrio. Então eles diziam, esse cara é um rabi. Onde é que ele estudou? Aí matavam os fariseus de raiva, ele não estudou em lugar nenhum. Já usou, né? Os rabinos é que aprenderam com ele na vida espiritual. E uma dessas estratégias é quando você faz uma referência textual que imediatamente o ouvinte, o aprendiz, fala, ó, ele está falando daquele texto. Nós não, porque a nossa cultura bíblica no movimento espírita é pobre demais. Conheço muito palestrante de ponta no movimento espírita que não sabe citar os 12 apóstolos. Não sabe quais são os evangelistas. Isso é problemático. Não precisa. Bíblia não. Mas eles tinham cultura bíblica. Então quando Jesus falou, Ashrei, ó bem-aventurados, eles, opa, ele está mandando a gente estudar o primeiro salmo. Está mandando a gente estudar o salmo de Davi, o primeiro deles. E nesse primeiro salmo, está a fórmula completa da felicidade. Ó, não andar segundo o conselho dos ímpios, traduzindo, não ceder a sugestões infelizes, rasteiras. E essas sugestões, a gente viu isso no Pensamento e Vida ontem, né, com o Felipe, essas sugestões podem ser verbais, mas podem ser também sugestões mentais, vibratórias. Tem um capítulo no Pensamento e Vida que se chama sugestão. Lembrando de falar disso. Não andar no conceito dos ímpios, os impuros. Se um cara manda um pensamento negativo aqui, de censura de um companheiro que entrou nessa porta, e eu olho para ele, eu sinto que ele censurou, e entro na faixa dele e censuro também, eu aceitei a sugestão do impuro. Pronto, ali começa a minha infelicidade. Se eu resistir à sugestão infeliz, se alguém chegou para falar mal para mim de um companheiro, e eu escutei em silêncio, sem condená-lo, mas também sem condenar o assunto da conversa, eu me mantive na minha felicidade, que é aquela felicidade que não se deixa abalar pelo outro, é inalterável. E depois, o seu prazer, a sua alegria, o seu alimento, a sua bebida, o seu agasalho, é cumprir a lei. E qual que é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o próximo conhecimento. Que é a regra do homem de bem, do texto de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O homem de bem é aquele que ama mais a Deus do que ama as criaturas, e mais as criaturas do que ama a si mesmo. Isso é a receita de felicidade. Sabe onde estava essa receita de felicidade? No primeiro salmo de Davi. Por isso que quando eu tinha uns 16 anos, eu fiquei impactado com Paulo Estevam. Muito impactado. Eu era um péssimo filho, né? Eu com 15 anos ia fazer palestra no centro, honra teu pai e tua mãe. Eu tinha brigado com a minha mãe, porque ela não passou direito a minha camisa. Vai, tem palestra no centro hoje, aqui, ó, tá amassada a camisa. Aí ia lá comentar, honrar teu pai e tua mãe. Minha mãe ficava na cadeira me vendo assim.
Aí, quando eu li Paulo Estevam, veio aquele impacto, né? O Gesiel, um moço, um jovem, e ele não tinha lido os 400 livros do Chico, nem as 5 obras básicas, ele não conhecia nenhum texto do Evangelho. Em Corinto, ele não tinha tido acesso nem aos manuscritos de Levi. Aí eu comentei com um mestre espiritual da minha vida, que é o César Carneiro, companheiro lá de Uberaba. O César era um benfeitor encarnado. Ele falou assim, e aí, meu filho, está lendo Paulo Estevam? Eu falei, tô, César, mas eu estou impressionado. Como é que aquele Gesiel, novinho daquele jeito, não tinha conhecido esses livros nossos, só conhecia o Velho Testamento e tinha uma vida daquela. Ele falou, meu filho, é que para bom entendedor, língua é letra, uma letra básica. Então, para bom entendedor, o Salmo número 1, você conduz sua vida inteira. O Salmo número 1. Estava lá. Tanto é assim que aí Jesus vai fazer o discurso mais importante da carreira dele entre nós. E qual que é o primeiro cuidado que ele tem? Mandar aquela judeusada estudar de novo, mas com atenção, um texto que eles já conheciam de cor. É Jesus sublinhando o Salmo, assim, presta atenção, vocês querem saber o que é felicidade? Volta lá no Salmo que vocês cantam todo sábado na sinagoga e escuta ele com atenção. Faz isso, vocês verem. Então, o Salmo número 1. Não entendemos o Salmo número 1 na Antiguidade. Depois o Sermão da Montanha veio, frisando os valores dele, propostos por ele. Não entendemos. Aí vem a obra kardeciana. Aí na obra kardeciana, Allan Kardec, com os espíritos benfeitores, lá no século XIX, tem que ir lá e lembrar a gente tudo. Né? Questão 922 do Livro dos Espíritos. E detalhe, hein? A 922 é vizinha, sabe, de quarteirão com a 919. É quando o Santo Agostinho fala, todo dia antes de dormir, né? Toma um quintãozinho, sem álcool, né? Cobre bem, lá em Santa Maria, cobre bem e fica, enquanto o sono vem, fica falando, hoje eu machuquei alguém, eu fui chato com alguém, fui implicante com alguém, fui cruel com alguém. Na 919, aí na 922, como Kardec já entendeu onde os espíritos queriam chegar, ele pega e pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Afirma. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Está afirmando ainda, porque isso ele já tinha entendido. Cada um pode ser feliz independentemente se os outros são ou não. E é por isso que eu falo, minha mãe olha para mim, fala no miudinho, deixa gravar. Depois a Juju fala assim, vai querer cortar na edição? Eu falei, não, deixa aí. Que eu falo com amor de mãe na terra, um amor mais sem vergonha que tem. Mas é o amor de Maria. Não é o amor de Maria. Não é. Maria não era uma mãe comum, ordinária, vulgar, né? Que a gente dá umas conotações erradas para essas palavras. Ordinário no exército é aquele soldado raso, né? Ordinário é aquilo que é comum, que é o regular, que é o que todo mundo é o que todas as mães são. Maria era uma mãe santa, Kodesh. Ela se diferenciou. Sabe por quê? Ela amava todos. Mais que isso, porque a felicidade das mães comuns se condiciona à felicidade ou à infelicidade dos seus filhos. Se o filho está infeliz, a mãe fica infeliz. Se o filho está... A mãe superior, a mãe do próximo milênio, é aquela mãe que, se o filho estiver infeliz, ela continua feliz. Porque está com consciência em paz.
Voltando ali no Bem-aventurados aflitos, uma pergunta como mal entendedor. Mas continua valendo o Bem-aventurados aflitos porque eu estou expiando uma falta e futuramente essa falta vai estar eu. Entendi. É porque felicidade é uma distinção importante para a gente fazer, diferente de alegria. Felicidade não é alegria. É que a gente, como os prazeres da terra normalmente nos deixam alegres, a gente vincula uma coisa a outra e acha que é sinônimo, e não é. Espíritos superiores ficam melancólicos ou sérios e continuam felizes. Felicidade é não sofrer culpa, remorso, arrependimento porque magoou alguém. Então, um espírito bem-aventurado, como Abigail, ficava triste quando via Paulo maltratando os outros. Quando via Saulo maltratando os outros. Mas ela não sofria porque falava, ele é assim por minha causa. Felicidade é aventura, o contentamento de contente, ou seja, contentar-se, ou seja, basta para mim não ser a causa do sofrimento de outra pessoa. É uma condição espiritual. Uma condição espiritual permanente. Alegria é um estado, é um momento. Felicidade é uma coisa perene. Uma pessoa pode ser feliz estando melancólica. Quando Ismael, no livro Brasil, Coração do Mundo, do Pátrio do Evangelho, chega chorando para Jesus e fala, mestre, eles começaram a escravizar os companheiros que eu levei da África para o Brasil. Ele está triste, mas é um espírito feliz. Porque não foi ele que escravizou. Entendeu? É um processo difícil, um processo mental difícil, mas faz parte desse exercício que a gente está propondo hoje, de desvincular a alegria de felicidade. No livro dos Espíritos ali tem uma das questões, o Kardec pergunta da uma felicidade que seria comum, né? E eles começam com consciência tranquila. Essa aqui, mais ou menos, é isso. Porque aí ele continua. Aí vem a fé no futuro. Essa aqui, ó. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Existe uma felicidade que um dia possa reinar na terra e que independa se o sujeito é pobre ou rico, se ele tem comida ou não, se ele está com saúde ou não, se ele está alegre ou não? Existe. Se fala tanto de transição planetária, mas como é que você vai entender o que é regeneração e o que é mundos felizes se você não sabe o que é felicidade? Estou vendo. Tudo quanto é congresso espírita, transição planetária, mundos regenerados, não sabe o que é felicidade. Marca um encontro, um estudo, congresso, então, e vai estudar felicidade. Segundo Jesus. De acordo com Jesus. Aí você vai na obra básica, porque ninguém na contemporaneidade comentou Jesus, explicou Jesus como Kardec e os espíritos da codificação. Tanto que os espíritos respondem. Com relação à vida material, conforto, carro, roupa, poupança, vestimento, é a posse do necessário. Os espíritos falam. Com relação à vida material, se você tiver o necessário, você já deveria se sentir feliz. Bem-aventurado. Deveria. Por que as pessoas são infelizes? Mesmo tendo muito. Porque para elas, o necessário não basta. Não basta. É que nem matar a sede com água do mar. Você bebe, a sede aumenta. Sabe? As pessoas não querem ter conforto. Elas querem ter luxo. E o luxo é mais que necessário. Um companheiro lá de Minas, o Simão Pedro de Lima, ele fala assim, a lei de conservação diz que a gente tem que comer, não importa o que. Diz que a gente tem que beber, não importa o que. Tem que vestir,
Não importa o que. Quando você condiciona a necessidade material a detalhes, caprichos, e para usar até uma referência marxista, mas hoje é pecado falar em Marx, né? Quando você fala assim, uma referência simples, fetiche, de origem alemã, que é o valor agregado, ou seja, quem usou essa calça? O Neymar usou essa calça, pronto. Não basta qualquer calça, tem que ser a marca da propaganda que o Neymar usou a calça. Entendeu? Aí você vai agregando valor às coisas. O problema da sociedade nossa de consumo é uma opção que nós fizemos na nossa vida. Eu vivo na sociedade de consumo, não vivo. O problema da sociedade de consumo é que você agrega valores às coisas que são artificiais, foram forjados, forçados pelo temperamento humano, mas que não tem em si. Eu contei para o Luizinho na Uberaba umas histórias engraçadíssimas do Chico. O Chico era muito engraçado. Ele gostava muito de usar paletó. Era um homem da década de 40, né? Na década de 40 todo mundo usava paletó e manteve esse hábito. Então todo mundo via que ele gostava de usar paletó e todo mundo dava de presente um paletó para eles. Era um paletó usado, um paletó novo. Então ele tinha um cabide de paletó, mas ele só usava um. Até rasgar. Aí, não dava mais para usar. Aí ele doava para alguém, ou jogava fora, aí tirava o outro do cabide. Então ela tinha 20 paletó, ele só usava um até acabar. Não existia para o Chico uma coisa chamada obsolescência programada, né? Não existia para ele. Ele usava, até, ele não ficava variando. E aí, uma vez, o companheiro lá de Uberaba começou a reparar que o Chico põe as canetas todas aqui no bolso do paletó e que tinha estourado uma caneta. Estava um manchão aqui azul no paletó dele. E o Chico autografando. E o companheiro viu no primeiro dia. Na outra sexta-feira, na comunhão. O mesmo paletó com a mancha azul. Na terceira sexta-feira, ele esperou esvaziar um pouquinho. O Chico autografando o livro. Chico. Ô meu filho. Estourou uma caneta no seu bolso, está com uma mancha. Não é mesmo, meu filho? Não levou o carro para frente, na outra semana, com o mesmo paletó, com a mesma mancha azul. E tem outra história engraçadíssima do Chico. Isso aí que ele contou, foi o companheiro César Carneiro também, esse amigo. Ele falou, começou a reparar, o Chico com uma camisa, uma camisa florida, assim, bem colorida, assim, até de gosto duvidoso, sabe? E apareceu, não, outro dia, no dia seguinte, assim, o Chico, outra tarefa, a peregrinação, com a camisa. Aí no outro dia, recebendo o companheiro de São Paulo, a mesma camisa. Aí o César disse assim, não fala, o Chico, 3 dias usando a mesma camisa, dá, né? Mesmo sendo o Chico, né? Aí fala, aí fazia reunião. E aí, vocês acham que eu falo o Chico? Não, fala com ele, né? Caridade também, às vezes o Chico, né, tem dessas coisas. Fala. Aí chegou e falou assim, Chico, sim, sem querer entrar na sua vida, mas já dá 3 dias com a mesma camisa, né? Às vezes não fica com um cheiro bom. Então, não, meu filho, eu troco todo dia. É que eu vi numa liquidação, gostei tanto que eu comprei logo 3. A mesma camisa. Trocado. O Chico estava preocupado se alguém ia comentar na coluna social, Chico Xavier repete a mesma roupa. O Chico queria usar uma camisa. Ponto. Felicidade, que vai além dessa necessidade material. Aí o disco me completa, mas vai além disso. Porque às vezes te falta necessário. E aí, acabou a felicidade? Completa. O que basta para a felicidade, perdão, com relação à vida moral, aí outro assunto. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 2 coisas. É a consciência de que você não é capaz de fazer mal para alguém e a noção de que o outro que ainda faz o mal para alguém, um dia não fará mais. Porque tem aquele pai, aquela mãe, de novo, amor sem vergonha da mãe, né? Que
não consegue ficar feliz porque ela não faz maldade, mas o filho faz. Quem tem fé no futuro, sabe? Ele faz maldade hoje, mas ele vai amadurecer. Quinto Varro era infeliz porque Tassiano Varro era um carne de pescoço? Era um osso duro de roer? Ele era infeliz? Não. Ele era triste. Estava triste. Estava melancólico com o que o filho fazia. Mas era um espírito bem-aventurado. Não era ele que maltratava os outros. E ele apostou e reencarnou, né, seguidamente para ajudar o filho. Por quê? Porque fazia parte desse combo de felicidade ter fé no futuro. Ele sabia, né? O Gladstone, um grande poeta lá de Minas, nosso amigo, ele fala assim, que vê anjo nas feras. E se faltar o necessário? Continua feliz. Porque existe uma felicidade que não antecede o necessário, que é a moral. Notem bem. Ai, meu prato está vazio, não tem que comer. Isso é um bobo, né? Não é isso. Ixi, tem que batalhar, vou lá, vou pedir. Que fome, está doendo a fome, está continuando feliz. Felicidade não é alegria, vou repetir. Como paz não é sossego. Paz não é sossego. Sossego é a ausência de problema. Uma pessoa em paz é aquela que tem todos os problemas, já fez um monte de cirurgia, mas permanece equilibrado, lúcido, centrado. Isso é paz. Sossego é a ausência de problema. O que as pessoas querem no mundo hoje? Ter sossego e alegria. Não ter problema e ficar rindo à toa por causa disso. Isso não é nem felicidade e nem é paz. Fala, Felipe. Vou fazer um comentário. Tem um documentário no Netflix chamado Happy. Sim. Que é sobre felicidade. É muito bacana de assistir e fazendo essa reflexão. A primeira pessoa que é entrevistada é uma pessoa que mora no subúrbio, se não me engano, Nova Delhi. Não lembro, acho que é Nova Delhi, mas grande cidade da Índia. Cidade pobre, uma periferia pobre demais. Então, ele mora num lugar que é umas lonas, assim, tipo uma tenda. E aí, ele com um sorriso no rosto, falando... A ideia do documentário é essa, explorar a noção de felicidade. Ele com um sorriso no rosto, não, mas aqui é maravilhoso, porque com o calor que tem, o vento passa por dentro aqui da tenda aqui, eu tenho uma panela que dá para fazer a comida e tal. Quando tem as monções também a gente dá um jeito e tal. A noção de felicidade dele era completamente diferente da nossa sociedade. Assim. E eles vão abordando outras pessoas com outras noções também de felicidade. É bem interessante esse documentário, bacana de assistir. Estava na mocidade, das minhas manotas na adolescência. Vou escrever um próximo livro, vai ser Manotas do Luiz na Adolescência. E eu fui para um trabalho que chamava Ronda Noturna. Basicamente, enchia o porta-mala dos carros de pão, leite, agasalho, e saía pela casa, pela cidade, encontrando moradores de rua, situação de rua. Eu não me esqueço de um que dormia num poço de gasolina que ficava na beira da estrada, vocês imaginam? Não é Santa Maria, mas faz um friozinho de vez em quando. E era um domingo à noite. E eu cheguei naquele aquele impulso romântico, né, do início da gente no movimento espírita, e eu chegava, ia conversar com os moradores de rua. Aí tinha um rapaz jovem até, um monte de cachorro em volta, e sentado em cima do cobertor, em cima do gramado. Aí eu falei, meu irmão, irmãozinho, né? Espírito adora um diminutivo, né? Mas você parecer mais evoluído, né? Meu irmãozinho, como é essa vida de não ter um teto? Ele olhou pra mim e me chamou de padrinho. Ele olhou e falou assim, padrinho, olha pra cima. Eu olhei, era um céu de inverno, né? Estrelado, com uma lua, um negócio. Aí eu olhei pra ele e falei assim, o teto da sua casa é bonito igual o meu? Eu passei vergonha nessa vida. Eu já passei vergonha. Padrinho, sua casa é bonita igual o meu? O sujeito é feliz.
E tem gente que é infeliz, porque não conseguiu colocar a moldura de gesso no teto da casa. Uma coisa está atrelada à outra. Esse sujeito era cheio de problema. Esse sujeito não sorria, e me disse que essa resposta era uma expressão melancólica até, mas era feliz e estava em paz. Felicidade e paz é uma coisa, alegria e sossego é outra. O povo lê livro de autoajuda, vai para congressos, tal, com o psicólogo não sei das quantas, né, motivador da empresa, aí faz aqueles coffee breaks da empresa, seja feliz. E na verdade ele está dizendo, não tenha problemas, conquiste sua prosperidade empresarial, aumente os lucros da sua empresa, aí ensina técnicas de aproveitamento do tempo, não sei das quantas. E tem um bando de espírito ingênuo caindo nessa, e pior, depois pega essas fórmulas de sossego e alegria, traz para a casa espírita e faz palestra sobre felicidade, falando disso. Tá? Best-seller, foi um congresso, o jeito cobrou 30 mil fazer uma palestra na empresa dele, ele assistiu aquele cara que entra no palco com a música, sabe? Hero da Mariah Carey, assim, ele entra, e aí, vocês são felizes? E o povo, aí você vai e faz isso no centro espírita. E a fórmula primeira de felicidade foi falada, assim, ninguém lembra, o Sermão do Monte do livro Boa Nova, por Lisandro, Pafo, você lembra? Um sermão aleijado. Por causa de um questionamento anterior. Por isso que o Sermão do Monte aparece no Evangelho de Mateus com essa força, com essa riqueza narrativa e descritiva, porque foi o discurso de Jesus que mais impactou Mateus. Um dia antes, Mateus chamou Jesus no particular, entre aspas, porque, se não me engano, André estava do lado, né? André era um fracassado, uma empresinha de pesca que não ia para frente, cheio de dívida, em sociedade com o pai do João, Zebedeu. Aí o Mateus, que era um homem bem sucedido, um funcionário público, concursado da Receita Federal. Tem alguém da Receita aqui? Então ele era um concursado, aqueles concursos que a gente sonha em passar, sabe? Nossa, segurança do emprego, bom salário, ali. Mateus chama Jesus e fala, meu mestre, deixa eu falar, o senhor está tendo um erro de perspectiva. Por que o senhor está montando a sua equipe? Com certeza Mateus tinha assistido um workshop empresário, como montar a tua equipe, né? Mateus, o senhor está enganado, porque o senhor só arrumou pé rapado, só zero à esquerda, cada mais miserável, né? Você vê o Pafos, ele não enxerga, deficiente físico, né? Fulano, cheio de problema em casa, uma vida emocional desestruturada, né? Acho que deu uma olhadinha pro André, mas esse aí nem fala. O irmão dele é doido. Pedrão é meio pancada na cabeça. Mas só monta uma equipe de fracassados desse. Gente, se Hollywood fosse transformar em filme a história de Jesus sem o impacto da crucificação, com certeza seria um filme de comédia. Sabe, igual o Jamaica abaixo de zero, né? Equipe jamaicana para concorrer na Olimpíada de Inverno. Seria uma equipe de patetas, desastrosa, isso, um louco, um lunático, que reuniu um bando de fracassados e falou, vamos mudar o mundo. Mateus fala isso. Jesus, canadeus, mas eu te respondo. No dia seguinte a resposta vem na forma das bem-aventuranças. Para Mateus aquilo foi uma explosão de dinamite, porque o Emmanuel diz, no prefácio ele fala na terra, ele fala assim, certos espíritos despertam com o simples... Não, ele fala assim, certos espíritos são como as gazelas que despertam, levanta a orelha, com o simples bater das asas de uma cotovia. Outros são como rochas que precisam da explosão de uma dinamite.
Deus precisou de uma explosão de gente. O sermão da montanha foi uma paulada na muleira de Mateus. Subverteu, virou do avesso tudo que ele entendia por felicidade. Ele saiu, desceu do monte aquele dia, convicto, principalmente quando ele viu os fracassados abraçados uns com os outros. É isso. Aí compõe magistralmente, né, essa estrutura. E Paulo esteve um tratado sobre o Sermão do Monte, porque Emmanuel tem o cuidado de apresentar, eu falei isso na palestra, né? Saulo, não, eu falei isso em Osório, né? Apresenta Saulo como um bem-sucedido. O Emmanuel começa a descrever Saulo, ele chega vestido à grega, com uma biga reluzente, cavalos brancos. O Emmanuel tem o cuidado de falar que os cavalos de Emmanuel, de Saulo eram brancos. Era o cavalo mais caro que tinha. Ter cavalo é um negócio caríssimo. Vai ter uma Ferrari. Seria dizendo, e ele chega com o terno Armani descendo do seu Porsche. É isso que o Emmanuel faz. E é a história de um homem ressignificando felicidade na vida dele. A carreira apostólica de Paulo começa em Damasco, num cômodo, uma lavadeira que alugava um quartinho do barraco dela para alimentar os filhos. Um homem que frequentava, tinha acesso livre ao sinédrio. E começa a carreira apostólica dele frequentando o cômodo de uma lavadeira. Um quartinho menor que esse aqui nosso. Ele teve que ressignificar a felicidade na cabeça dele. Uma reprogramação. Sabe, no boot? Jesus sentou o dedo ali no botão, resetou tudo, começa do zero. Felicidade é outra coisa. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, esse trechinho aqui é o miudinho de Kardec. Não se engane, nesse trecho aqui ele está comentando a palavra bem-aventurada, é miudinho mesmo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude, porque tem moço que acha que é mais feliz que o velho porque não tem artrose. Nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Condição, condicionamento. O problema humano é que ele condiciona. Para eu ser feliz, Deus, a coisa tem que ser assim, assado, meu filho tem que passar na medicina, minha filha tem que passar no concurso da Petrobras, por isso que eu estou sacrificando para pagar a faculdade para eles, e a minha casa tem que ser de 2 andares, 1 andar não serve não. E tem que ter 2 carros, porque para eu não ter que dividir o carro com meu marido, tem que ser assim. O celular tem que conseguir mudar no final do ano, do iPod, como é que chama? iPhone 8 para o 9, tem isso? Do 8 para o 9. É assim, ó. Isso aqui, esse é o padrão. Cartinha de Papai Noel, né? Papai Noel, tenho sido um bom menino. Papai do céu, tenho sido um bom espírita. Não falto na reunião. Bônus horas, a pior interpretação da literatura do André Luiz que já existiu até hoje. É uma tragédia ver espírita falando de bônus horas. Pelo amor de Deus, que povo capitalista, avarento, sovina, quer ter dinheiro do lado de lá. Bônus horas não é dinheiro. Bônus horas não é a moeda do nosso lar, não. É um estímulo ao trabalho. Numa colônia que ainda precisa disso. Mas tem cidadão no nosso lar que não precisa mais. Já visto a irmã veneranda. E o povo fica admirado. A irmã veneranda tinha 20 mil bônus horas e não usava um tostão. Que tostão? Quem falou em dinheiro? Ela era uma bem-aventurada. Ela não precisava daquela cédula. Nosso lar é uma colônia baixa, gente. Querer desencarnar aí para o nosso lar é sonhar pequeno. É nivelar por baixo. A gente tem condição de coisa melhor que isso. A gente tem condição de voar.
Amanhã tu conclui isso. Tem a volta, né? Sabe? Eu tenho condição de ir além, sonhar grande. E sonhar grande, em termos de espiritualidade, é não querer ganhar para trabalhar. É trabalhar por amor. Não é nada. Continua. As classes laboriosas e militantes, sabe o que é isso? Termo contemporâneo, workaholic. Quem sabe o que é isso? Maníacos, o trabalho, viciado no trabalho. Eu vi isso no aeroporto, os caras loucos, velho, que entram no avião em vez de rezar, o trem cair, liga o notebook e vai trabalhar. Não falando você não, Luiz Barcelos. O Luiz Barcelos ligou para me mostrar fotinha dos nossos primeiros trabalhos para me distrair. Fotinha de show dele para me distrair. Tem uns caras que uma dona lá, ele levantou o notebook dela. Que é isso? Sabe aquele papelzinho coloridinho que cola? Tinha uns trocentos assim na beira do notebook com reuniões marcadas. Reunião 8 horas, 10 horas, 11 horas. Falei, que isso? Que loucura. Se você não tem medo de avião, usa o voo para dormir. Assistir um filminho. Né? Se tem medo, vai rezar. Gruda no braço do Luiz Barcelos. Vai morrer. Mas relaxa. Classes, olha o termo que no século XIX a codificação kardeciana vai utilizar. Classes militantes e laboriosas. Porque existem dois tipos de militância e dois tipos de labor. Existe a militância profissional, existe a militância espiritual. Existe o labor material, o trabalho material, existe o labor espiritual. Vamos ver de qual a espiritualidade está falando aqui? Invejam com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas na fortuna. O que caracteriza que a sua militância e o seu labor é material e é profissional? Desassossego. Não é o bastante, porque tem gente que ganha mais, tem gente que tem um título melhor, tem gente que tem uma posição melhor, aí você fica angustiado com aquilo. Isso chama inveja. Invejoso. Sujeito que sonha com o topo da firma é um invejoso. Ele tem que fazer o trabalho dele como subordinado quieto. Se a promoção acontecer, que bom. Que bom, aconteceu. Mas se não acontecesse, também tá ótimo. Eu tenho ela. Quando eu comecei, eu trabalhava no estado, né? De Minas, não sei como é aqui, ganha R$710. Dava aula no estado. Aí um dia a universidade me chamou, você quer dar aula aqui? Só que é muita aula, hein? Aí, princípio, eu vou ganhar melhor, né? Tem que ir, né? Tem que ir. Bom, mas não cai na minha cabeça, não. Muitos companheiros receberam meus convites a trabalhar na universidade manhã, tarde e à noite no estado. Eu falei, o quê? Eu larguei o serviço. Larguei à noite, o que eu vou fazer? Vou tomar parte, vou fazer um comentário do Evangelho, vou assistir uma palestra no YouTube, vou ler um livro, vou ver a novela com a minha mãe, que eu adoro. Vou bater papo com a Juju, vou ir no cinema com ela, vou cantar com o Luiz Barcelos. Né? Dinheiro é bom, mas é uma porcaria. Dinheiro é útil. Dinheiro é útil só. Mas não deve ser o motor. Não deve ser o dínamo. Não deve ser o que me move. De jeito nenhum. Descontempla. Completo. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e também de miséria. De labor e de miséria. Meu, não importa o quantas horas você dedica à sua empresa. Por algum outro motivo você vai sofrer. Você trabalha, ganha um salarão, aí um dia, o corpo
para, porque é máquina, máquina para. E lá está você na fila do INSS, e no INSS tem um teto salarial. Você não vai passar daqui. Eu sei disso. Acabou? E aí? Reinventar a vida. Olha que recado, que no século XIX os espíritos falaram, para com essa loucura de morrer pela empresa, meu amigo, porque você vai morrer de qualquer jeito. Sabe, aquela notícia, você nasce, reencarna, a notícia está dada. Você não sabe qual vai ser a sua profissão, você não sabe com quem você vai casar, você não sabe o que você vai comer, vestir, em que cidade você vai morar. Você só precisa saber de uma coisa. Do plano material, ninguém sai vivo, encarnado. Ninguém. Todo mundo tem prazo para terminar a jornada na carne. É berço, túmulo. Encerra. Volta para o plano espiritual, zero, começa de novo. É um jogo. Esse ciclo é mecânica, né? Eu conversei com o Felipe antes dele começar a falar. É isso mesmo que eu entendi. Eu falei, monjola é o mecanismo, é o processo. Olha, gente, o monjolo de Deus, você sabe o que é monjolo, né? Pilão. Não, vou explicar. Quem não sabe, eu vou explicar o monjolo, que é importante. Mas vamos gangorra, né? Ele não vem de um desenho tão bem quanto eu escrevo. Saiu. Graças a Deus. Ó, aqui tem um coxo. Aí tem uma bica d'água que cai aqui. Aí pesa, certo? Aí levanta. Aqui um pilão e ali fica o arrozinho. Quando a água derrama, o pilão é socado, né? A haste, então ele fica nesse movimento pendular, né? E se a gente projeta isso para o mecanismo de desencarna, carne, desencarna, carne, esse ciclo não para. Ele é ininterrupto. Nada para esse processo. Não importa quantas cirurgias você faça, não importa quantos médicos você visite, se chegou a época de interromper o processo do impacto do pilão, você tem que fazer. Tem gente que esquece desse detalhe. Vive como se o sucesso profissional blindasse contra uma enfermidade, contra um acidente. Tem. Quando Jesus fala, vem, você vai. Ah, mas é meio mórbido isso. Chama lucidez. Sabe? Clarividência. Isso é você estar centrado, consciente, andar na vida assim. Ó. Sua cota de sofrimentos e decepções. De onde se chega à conclusão, mais importante agora, a conclusão de que a Terra, o pilãozão, a Terra é lugar de provas e de expiações. Que aí é o outro bobo. Falando bobo porque é uma bobeira, não é uma bobeira nada, né? O outro extremo, nós falamos do workaholic, né? Aí tem o outro bobo, que é a curtição. O sujeito acha que aqui é o Hopi Hari, a Disney. A gente reencarna, curtir a vida doidada. Né? Reencarna com a condição boa, e viagem, passeio, restaurante, e viagem, passeio, restaurante, viagem, passeio, restaurante. Que isso? É um lugar de luta, um lugar de atrito, um lugar que você tem que produzir, você tem que conviver com as pessoas. Você não pode se entorpecer, é ópio isso. A indústria do entretenimento no nosso mundo hoje é um tóxico alucinógeno. E nós conseguimos transformar em uma ferramenta didático-pedagógica soprada, inspirada pelo alto, em ambiente de entretenimento e passatempo. Vocês sabem do que eu estou falando? Internet. É minha válvula de escape. Eu vou para lá.
Eu vou lá para a rede social, para o Facebook, curtir, compartilhar postagens sobre o Lula, sobre o Moro, sobre o Aécio, sobre o Temer, sobre o Trump, para esquecer que eu também sou corrupto. Para esquecer que hoje de manhã eu fui no meu contador e levei um bando de nota de médico para ele poder me dar uma restituição de imposto de renda. Para esquecer que lá no trânsito eu parei na faixa do deficiente e falei pro guardinha, é só um minutinho, vou só ali na farmácia e já volto. Isso é corrupção. Mas quando eu tô lá na rede social e estão postando coisa de político e eu tô curtindo, compartilhando e comentando, aquilo é entretenimento, é prazer. Gente, se com prazer, se divertir, se entreter com briga política, é que nem o povo ir no circo máximo ou no Coliseu sentar na arquibancada para assistir gladiador se matando. É o mesmo prazer sádico, sanguinolento, é a mesma carnificina, só que vibratória. O Lula foi preso, arrebenta champanhe. O Aécio vai ser preso, compartilha, curte. Isso é entretenimento, é gladiador, é circo. É ver gente se matando por causa de poder e dinheiro. E apedrejar, né? Apedrejar, pegar. É o mesmo prazer. Tem nada a ver com ética. Tem nada a ver com estou trabalhando pela ética do Brasil. Não tem nada a ver com isso. Isso é o que se diz, é o que parece ser. É ilusão. No fundo, é sadismo. E sadismo é gostar do sofrimento do outro. Quando um chefe de Estado, um ex-chefe de Estado, cai por dinheiro e má administração do recurso público, a gente tem que chorar pela queda do irmão e rezar por ele. Falou, oh meu Deus, ajuda esse irmão. Porque quando eu vejo a fúria com que o movimento espírita chama de bandido ou de ladrão fulano ou ciclano, eu fico só imaginando se eu estiver aqui na Câmara de Passe e o fulano entrar e senta na minha frente para dar um passe. Tem que ser muito cara de pau para esticar a mão. Sabe? Tem que ser muito cara de pau para esticar a mão. Senhor Jesus, abençoe o irmãozinho que ontem eu chamei de bandido. Vou chamar para incluir, porque a dor do outro nos traz alegria. Nos traz alegria, isso é entretenimento. É o que os Espíritos falaram ali na codificação. Eu usei só esses dois textos. Livro dos Espíritos Evangélicos com o Espiritismo ali. É um entretenimento. Ver os outros sofrer um entretenimento. Por isso que nós vai para o último capítulo da novela. Tem gente que não assiste a novela, mas assiste o último capítulo, porque é quando a boazinha vai dar uma surra na vilã, descabelar ela, bater, né? Amigo meu Zé Amaral, lá de Vinaldo, gente, ele é filmaço, né? O Zé fala, você assiste até o final do filme só para ver o herói jogar o outro num tanque de ácido, sai só os esqueletinhos assim, né? Filmão. Depois, tá na hora do culto. Aí canta, né? Aos pés do monte. É isso, essa esquizofrenia espiritual nossa, essa bipolaridade espiritual nossa, a gente precisa repensar com ela, porque não dá para ser feliz assim. Felicidade é sofrer e se entristecer com a queda do irmão, mesmo permanecendo feliz, satisfeito com o próprio progresso. Isso é a felicidade dos anjos, a felicidade proposta por Jesus no Sermão da Montanha. Fala, rapidinho. É interessante que alguns filmes recentes têm abordado essa questão de têm desconstruído um pouco essa ideia. Especialmente, eu penso... Malévola. Malévola, Moana, Moana,
levam a reflexão, especialmente O vilão se redime. Exatamente. Ou aquele bastidor que fala, por que o vilão é vilão? É. Isso é muito positivo para as crianças, porque a gente dicotomizar as coisas. Ó, pra gente encerrar, quem assiste aí da Disney, Malévola. A Juju gostou tanto que no outro dia ela foi assistir de novo, ela colocou em 3D, pôs o óculos na cara e foi passar roupa. Ele fez um cine debate mais olhos sobre isso. Ó, fazer um cine debate sobre Malévola, porque eu acho muito difícil alguém assistir Malévola e depois ir para batizar, compartilhar a prisão do político. Tá? Ver anjo nas férias. Felicidade é isso. E tem a musiquinha da Tia como gato, né? Ah, é, depois eu canto. Olha a música, Filório, vamos lá. Felicidade é isso. Ashley. Ó, bem-aventurado aquele que é feliz independente da queda do outro, que é feliz independente da roupa que veste, que é feliz independente do teto onde mora, que é feliz porque toda noite passa um pente fino na própria existência, faz um bom projeto de renovação espiritual para o dia seguinte e ao menos 10% do que projetou consegue cumprir. Isso é felicidade. Isso é bem-aventurança. Você olha?